Uau, são 5 minutos de tecnologia com o GYFF comigo. Então, o que vamos aprender? Vamos falar sobre tecnologia. Obviamente, vou falar sobre vários tipos de tecnologia. As tecnologias que estão recentes, que estão em trending e aquelas que saíram agora. Ok, eu estou na Nigéria nesse momento e, como conseguem ver, estou a ter um tempo glorioso, né? Glorioso. E há muita coisa que está acontecendo no mundo, principalmente no mundo inglês, estás a ver? Que o mundo português, né? O mundo onde nós vivemos, ainda não tem, né? Não tem essas coisas disponíveis. E umas já existem, né? Umas já existem, só que não estão assim no modo intensificado, estás a ver? Por esta razão eu vi, né? E decidi fazer um vídeo, né? Um vídeo sobre a tecnologia. Então, o que está acontecendo? Há muito tempo, para você criar um sistema, obviamente você tem que começar na idealização, né? Você vai fazer uma ideia, tipo, vai ter uma ideia. Ou eu quero um aplicativo, ou tenho um problema assim, 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 e quero uma solução tecnológica, quero um sistema que pode resolver esse problema. E esse sistema pode ser um site, pode ser um aplicativo, pode ser um software qualquer, né? Seja desktop ou híbrido, né? E num dia desse vou vos explicar qual é a diferença de um sistema híbrido e um sistema normal, né? Um sistema nativo e um web. Web, obviamente, sabemos que são sistemas na internet, né? Que operam tipo um site, né? Você tem todo o acesso dele na internet e não precisas de um software assim físico. E um nativo, né? É aquele que funciona nativamente no seu celular ou no seu iPad ou no seu... Depende de onde você quer que aquilo funcione. E o outro, né, são sistemas híbridos que são em múltiplas plataformas. E tem desktop. Desktop é aquele que funciona no computador, né? Vou dar um exemplo. Aqueles que usam Primavera. Primavera é um sistema, né, que funciona no seu computador, desktop. Visto que a Primavera também está a subir, né, para mobile, né, para mobile. E há muitas plataformas, mas há umas que somente são web, né? Só funcionam na internet. E sem internet você não tem acesso daquilo. Então, para você criar um sistema desse tipo, né? Qualquer que seja, número 1, você precisa ter a ideia da solução que você quer criar. Depois, você cria o algoritmo. Como é que aquilo vai ser resolvido? Como é que aquele problema vai ser resolvido usando, né, a tecnologia? Como é que você resolve uma coisa daquele tipo usando a tecnologia? E você vai explicando, né, na ideia que eu quero assim, 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 assim. Quero que o meu aplicativo faça isso, isso e aquilo. Com isso, isso e aquilo, vou conseguir resolver isso, isso e aquilo. Ok. Depois de você definir isso por escrito, né? Ou você pode falar e alguém vai escrever. Depois de você definir isso, tem que haver um sketch, né? Um sketch para a pessoa que vai desenhar o aplicativo. É ali onde entra o designer, tá a ver? Existe designers web, designers de aplicativos e sistemas, né? O designer vai desenhar como é que aquilo vai funcionar num aplicativo ou num computador, num sistema. Como é que o sistema tem que ser elaborado, como é que ele tem que ser feito. Então, assim que ele desenhar no papel, né? Depois dele desenhar no papel, ele vai fazer aquele mesmo desenho, né, em formas representativas no computador. É aquilo que nós chamamos de wireframe.
Wireframes são aqueles desenhos de um sistema. Antes de você retirar o sistema, antes de você fazer o sistema sair, wireframes são feitos primeiro. E esses wireframes são feitos para um propósito. É para você ter a ideia exata, para saber quantas páginas o sistema vai ter e como você tipo, o que vai meter naquelas páginas e como é que você vai fazer aquelas páginas funcionarem. Aquilo tudo é feito através do wireframe. Né? No wireframe você elabora tudo. Se queres cancelar uma coisa, você cancela no wireframe. Porque você não queres fazer os códigos, todos os códigos e montar tudo e depois, quando tudo já está feito, né? Já passaste muito tempo, muita dor de cabeça, você muda o wireframe. Estás a ver? Não funciona com os códigos. Com os códigos é dor de cabeça. Então é melhor mudar o wireframe enquanto é o wireframe antes de você meter ele nos códigos. Então, depois do wireframe vem o protótipo. Então, o protótipo é um desenho, é um design completamente feito com imagens, né? Chama-se High Fidelity e Low Fidelity. Quer dizer, Low Fidelity são protótipos feitos sem imagens. Quer dizer que aquilo tem toda a idealização e todo o ideal do dono do sistema está lá, toda a resolução está lá, como vai funcionar está lá, né? Mas precisa-se das imagens, né? Das cores, paletas de cores e tudo mais. Um, que nesse caso a tipologia, né, completa não está integrada no protótipo. Então, aquilo é o low fidelity. Agora, o high fidelity é quando toda a tipologia, toda a hierarquia do design, toda a imagem, todo tipo de imagem que você vai precisar, né? As imagens primárias, né? E aquelas bem definidas, estão todas no sistema. Aquilo é que chama-se high fidelity. Aquilo vai parecer exatamente como você quer que seja, né? Um aplicativo completo. Então, praticamente quem não conhece o que é um aplicativo, né, funcional, quando ele ver o protótipo, ele vai pensar que já é um aplicativo, porque aquilo funciona exatamente como um aplicativo, mas você tem que saber que nenhum código ainda foi feito. Quer dizer, isso tudo é só parte do design. Então, depois dali, né, depois da parte do design, é assim que vem a parte dos codificadores. Quer dizer, os codificadores codificam, né, aquilo que já foi programado. Quer dizer que esse design que vai fazer o design do protótipo também tem que ser um designer que entende programação. Tá vendo? Então ele tem que ser também um programador. Só que a área dele não é a área dos códigos, mas sim a área dos protótipos e design, certo? É por isso que existem os designers dentro da equipa de programação. E depois dali é que saem deste nível, né? E vão para os códigos. Agora, na hora de meter os códigos, esses códigos são postos, ou bem dizer, são feitos de acordo com o protótipo. Quer dizer, ele segue tudo que está no protótipo. As paletas de cores vêm com códigos. Então, ele pega os códigos da paleta de cores feita ou postas ali pelo designer e são aquelas paletas de cores que ele usa nos códigos para que os códigos saiam certos. As imagens tira do protótipo, tudo ele tira do protótipo, que são os deliverables do UX e UI design. Então, aquele design, né, aquele protótipo que é o UX, ou UX significa User Experience, UI significa User Interface. Aquele todo protótipo, né, que é o UX e UI design, né, que foi passado para os codificadores, é que eles usam para fazerem tudo, para codificar. Então, qualquer interação que está dentro do protótipo, eles têm que desenhar dentro ah, dos códigos. É um trabalho, mas é um trabalho mesmo muito bom. E você sabe, essa parte dos códigos não é a melhor. Quer dizer, mas muitos gostam da parte dos códigos, porque eles dizem que a parte dos designers, quer dizer, a parte dos protótipos, não é a melhor. Mas eu gosto da parte dos protótipos. Acho que eu gosto, porque eu gosto de coisas bonitas. Você entende, né? A área dos códigos é um pouco para aqueles que você entende, né? Gostam muito
bater a cabeça. Mas eu tenho solução para todos. Então, o que acontece? Depois de meter os códigos, eles vão fazer os testes dos códigos. Os códigos têm que estar exatamente como está no protótipo, as imagens e tudo, o tamanho, tudo tem que ser feito da forma que está no protótipo. Porque senão o cliente não vai aceitar. Se ficar feio nos códigos, ou ficar embaraçado nos códigos, eles têm que resolver. Então, existe alguém que vai fazer o controle de qualidade. E esse que vai fazer o controle de qualidade é o Project Manager. Ele tem que fazer o controle de tudo, testar todas as interações, testar se o aplicativo está realmente a fazer o propósito pela qual ele foi desenhado. Então, se não tiver, eles têm que fazer, têm que corrigir. E se houver um erro, eles vão tirar os erros, que chama-se o debugging. Quer dizer que eles vão testar e quando houver bugs ou erros, né, eles vão ter que fazer o debugging, que é corrigir os erros e melhorar o sistema. E depois isso continua. Na próxima aula, no próximo encontro, vamos falar sobre contínuo. Mas, voltando no nosso assunto, é que quando isso acontece, você sabe que é muito trabalho. E, através da inteligência artificial, há várias ferramentas que nos ajudam a fazer isso de uma forma mais fácil. Quer dizer que se você sabe como criar um sketch, um sketch de um sistema, você pode fazer no papel, né? E depois a inteligência artificial vai te ajudar a criar um wireframe no computador em minutos, em vez de você levar horas para desenhar. Em minutos, aquilo reflete no computador, usando o quê? Inteligência artificial. E nós vamos estar aprendendo quais são esses programas de inteligência artificial que você pode usar. Ok. Depois de você usar, depois da inteligência artificial de fazer chegar ali no wireframe, será que terminamos? Você vai ter que tornar o wireframe bonito, meter as cores, meter aquilo interativo e tudo para que o protótipo seja muito excelente, né? Então, imagina, você acabou, o protótipo está bonito, está excelente, está tudo na norma. O que você tem que fazer depois? Tens que tornar aquilo em códigos. E lembra, quando você vai tornar aquilo em código, existe aqueles que a parte deles é frontal, que é o front-end. Eles também são codificadores, designers. O foco deles é o front-end. Eles codificam a parte frontal. Então, os front-end designers fazem a parte, nesse caso, as interfaces. E essas interfaces dependem de algo que nós chamamos o back-end. E o back-end é feito pelos programadores back-end. Então, quando os designers front-end terminarem, os homens do back-end têm que fazer a integração com as API que são feitas por eles, né, pelos homens do back-end. Então, é muito trabalho. A boa notícia é que a inteligência artificial também trouxe uma solução que pode transformar aquele protótipo em códigos, quer dizer, pode te produzir os códigos do protótipo, quer dizer, o protótipo inteiro. Ele pode fazer o front-end sem nenhuma interação humana em minutos. Você entende o que é isso? Em minutos. Um protótipo se tornando um front-end em minutos. E a única coisa que você precisa agora é só focar no back-end. Certificar que tudo esteja funcionando e esteja conectado com a API e funcionar. Mas também temos soluções para isso. Existe algo que nós chamamos de REST APIs. REST APIs são o quê? Vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Mas são APIs que ajudam, né, estão disponíveis para você usar para os seus aplicativos e você não precisa criar uma nova. É só você conectar o seu aplicativo para, né, conecta o seu aplicativo para os REST APIs e voilà, está feito, o teu aplicativo está feito. Você começa e continua a fazer. É assim tão fácil? Sim, é mesmo assim tão fácil.
Mas que tal se nós não temos aplicativos que não têm REST APIs? Existem outras maneiras de fazer isso muito fácil, muito rápido, que vamos aprender nas próximas aulas. Mas, por enquanto, fica assegurado que a inteligência artificial está crescendo, está melhorando cada vez mais e está tornando as coisas mais fáceis possível. Que até pessoa que não sabe codificar, pode se tornar um programador que você vai pensar que ele aprendeu talvez 10 anos atrás, estás a ver? E, na verdade, ele nunca aprendeu. Ele apenas só aprendeu as ferramentas da inteligência artificial. Então, o que é que eu vou dizer? O que é melhor para você hoje, em 2022? Em 2022, o que é melhor para você não é começar do zero. O que é melhor para você é aprender as bases e... Lembra que eu disse? Aprender o quê? As bases e usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer as coisas difíceis. E depois, você, com o tempo, vai aprender a fazer o resto. E também é bom andar com aqueles que sabem, né? Tipo eu, assim, você pode andar comigo. E com outras pessoas que sabem que quando você tem dificuldade, você pode lhes ligar para te ajudarem numa ou noutra coisa. E a tua vida está resolvida. Quer dizer que, em vez de você tirar um aplicativo dentro de 6 meses, você pode tirar aquele aplicativo dentro de uma semana. Um site, em vez de você levar muito tempo, você pode levar máximo de 3 horas. E vais ter o site feito. Única coisa que eu vou dizer é que existem certas coisas que atrasam o trabalho, atrasam o processo. Essas coisas são o quê? Em criação de aplicativos, as coisas que atrasam o trabalho e o processo é, número 1, não ter as imagens preparadas. Número 2, não ter a ideia concreta. Porque quando você não tem as imagens preparadas, você tem que procurar essas imagens, tem que preparar essas imagens, talvez tem que editar elas no Photoshop ou noutras ferramentas de edição. E isso tudo pode atrasar o teu processo. O tamanho da imagem, se é quadrado ou retângulo, não importa. Isso tudo tem que se preparar. E, além disso, temos também o conteúdo. Os programadores não são criadores de conteúdo. Entende isso? Quem cria conteúdo é outra pessoa. Imagina, você vai mandar um programador fazer um site da igreja, né? Ou um homem da igreja para fazer um site de uma disco. Ele não sabe as comunicações da disco. Ou o homem da disco, ou o programador, não sabe as comunicações da igreja. Então, alguém tem que criar os conteúdos que vão no site ou no aplicativo para passar aqueles conteúdos nos programadores, para que eles saibam exatamente o que meter. Então, são esse tipo de coisas que podem atrasar o processo, podem fazer com que o processo leve mais tempo do que esperado. E depois, outra coisa o que? Falamos sobre as imagens, falamos sobre os tamanhos, falamos sobre o conteúdo. E também, outra coisa que podemos dizer são os recursos. Você tem que preparar seus recursos. Tipo, internet. Tem que ter internet rápida. Computador. Tem que ter computador rápido. E esses recursos são os mínimos e os básicos. E talvez a própria inteligência artificial tem que estar em dia, para que você, nesse caso, faça aquilo acontecer de uma forma rápida. E o principal são os meios de comunicação. Imagina, as pessoas que querem site, querem aplicativo, mas ainda não têm o número exato que vão usar no site, não têm o número exato nem a conta bancária para fazer a integração dos pagamentos, né, automatizados. Por exemplo, a PayPal. Você tem que criar uma conta da PayPal. E você sabe quanto tempo leva para você ser revisado na PayPal, para você começar a receber pagamento? Leva muito tempo. Então, esse muito tempo também é tempo. Você entende? E isso pode atrasar o processo do seu aplicativo. E você pode nunca conseguir ter o teu aplicativo no tempo que eu estou a determinar. Então, se você conseguir organizar todas as coisas antes do tempo, eu te garanto que 24 horas é o suficiente. É o suficiente para você ter um aplicativo fora. É o suficiente. Você entende? É o suficiente. 24 horas, sim. 24 horas. 3 horas é o suficiente para você ter um site. Imagina se eu estou a fazer um site da minha própria cabeça, quer dizer, minha própria ideia. Eu quero fazer um site. Um site de quê? Um site de e-commerce, talvez. Né? Tudo é na minha, né? É minha ideia. Eu vou fazer isso menos de 3 horas, talvez 1 hora ou 2. É o máximo. Para ter aquilo feito.
Agora, se eu estou a fazer um aplicativo da minha ideia, você entende, né? Minha ideia. As imagens são minhas, tudo meu. Eu já sei o que vou meter e tal, eu já sei o tamanho, já sei tudo. O que eu quero é só o aplicativo. Tenho meus recursos, talvez a empresa é minha e quero vender uma coisa específica, quero fazer algo específico. Quer dizer, já tenho tudo idealizado. Então, eu consigo fazer isso em 24 horas, porque já tenho tudo feito. Vou usar a inteligência artificial para fazer isso acontecer. Então, fica ligado, não deixa o nosso programa passar, porque aqui tem novidades que vão mudar a tua vida para sempre. Vou falar a próxima vez aonde que você pode trabalhar, aonde você pode conseguir trabalhos pagos, né? Dinheiro, se você tem essas habilidades. Então, fica ligado com o GeoElev, nós temos tempos de tecnologia para você. E não perca mais tempo, nem perca mais dinheiro. Aprende, faz dinheiro. Tchau!